Mateus capítulo 4, a autoridade do rei. Será a nossa reflexão desta manhã, preparando-nos para a Santa Ceia. Eu vou mais tarde regressar ao capítulo 3 para uma consideração, porque no capítulo 4 você descobre que a leitura está dizendo que houve algo antes. Lembrando aos irmãos que a pastoral da família, ela volta dia 18. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos melhorar a família, pastoral da família, dia 18, tá bom? Como eu estava dizendo, nós observamos aqui que está dizendo alguma coisa que aconteceu antes. E aqui diz, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito, não por qualquer coisa, pelo Espírito de Deus, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, o diabo, Satanás, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda-te que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sob o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, ele está citando a palavra, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus, e agora veja a autoridade, então Jesus lhes ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 17, leia comigo. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mais uma vez, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Nosso Pai querido, nosso bondoso Deus, permita-nos, Senhor, esta reflexão na Tua palavra, e que possamos nos preparar para um momento tão solene que é assentar à mesa, participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Nós estaremos lembrando, ó Pai, da trajetória do Senhor na cruz, do sofrimento e de tudo que aconteceu. E também estaremos, Senhor, nos alegrando com a ressurreição. Portanto, Pai, abençoa este momento nosso aqui neste momento, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos,
o início da vida do rei, para estabelecer a sua identidade dentro deste mundo, ele deu os passos necessários. Ele não iniciou o seu reino em cima. Ele iniciou o seu reino numa manjedoura. Ele iniciou o seu reino andado nos braços da mãe Maria. Ele iniciou a sua trajetória dentro deste mundo como qualquer ser humano nasceu. A diferença é que ele foi por obra e graça do Espírito Santo. Só que ele iniciou como deve ser, sempre por baixo. E isto me chamou muita atenção. Ele não iniciou por cima. E eu vejo nesta palavra aqui algo que me chamou muita atenção, e é sobre isso que eu queria falar com você, que está aqui nesta manhã e tem resistido a uma ordem divina. Ele iniciou no batismo. Para ele precisava que acontecesse isto. E você descobre em Mateus capítulo de número 3, voltando uma página, diz a palavra do Senhor. Eu estou tentando dizer isso para dizer a você, olha para mim, que não existe vida cristã sem passar pelas águas. Isso é muito sério o que eu estou falando. Não existe vida cristã. Impossível entrar no reino se não passar por este princípio. E aqui você vai descobrir que não foi o José, nem o Pedro, nem o João. Foi o Senhor que não precisava, mas ele submeteu. Por quê? Porque este é um princípio. E ele não podia passar por cima deste princípio, porque como seria a igreja? Como tem muita gente que diz assim, o diabo na cruz, o ladrão na cruz, não passou pelas águas. Aquele foi o único caso, por misericórdia, de quem tem autoridade para dizer, porque conhecia. Mas a igreja, e nós precisamos entender, e diz aqui o texto, que eu gostaria que você acompanhasse, Mateus 3, verso de número 11, diz assim, João dá testemunho de Cristo, ele diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, novamente a palavra, mas aquele que vem depois de mim é muito poderoso, mais poderoso do que eu, cujas sandálias, diz ele, não sou digno nem de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, diz aqui o texto, ele a tem na mão, limpa completamente a sua eira e colherá a eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo, diz aqui, inextinguível. Então ele passou por este princípio, que eu acho de suma importância, e eu quero novamente ler para você a seguir, agora a partir do verso de número 13. Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim. O que Jesus disse? Verso de número 15, leia. Que coisa fantástica. Leia verso 16. Batizado a Jesus, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e vindo o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba sobre ele.
E aqui nós temos a base, verso de número 17, leia. E eis uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Esta é a primeira declaração de quem era Jesus. Jesus até então esse é o Filho de Deus, mas ele não tinha falado nada. Aqui o próprio Pai disse quem era ele. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo não sabe nada do que você pensa. Você pode pensar os absurdos, ele não sabe, Deus sabe. Mas quando você abre a boca, ele toma posse das suas palavras. Quando você diz assim, esta vida não vale nada, não vai valer mesmo, porque ele vai fazer tudo para não valer nada para você. Quando você diz assim, nada na minha vida dá certo, ele vai te atrapalhar até o possível para não dar certo. Porque você é o que você fala. E o diabo trabalha com palavras. Por isso que é perigoso você dizer para os seus filhos, você nunca vai prestar para nada. Por favor, nunca diga esta palavra para seus filhos. Você não vai dar para nada nesta vida. Você está dizendo para o diabo, cuida desse garoto. E ele vai cuidar. E vai ser vergonha para você. E muitos pais não sabem a razão por que os filhos sofrem, porque eles proferiram palavras perversas para cima dos filhos. É impossível a gente entender. Voltando então, ele não sabe. Quando Deus disse, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, agora o diabo sabia quem era Jesus. E por saber, o que é que Deus fez? Deus então, pelo Espírito, no capítulo 4, verso 1, diz assim, e ele foi guiado pelo Espírito. Por quem? Ele foi guiado pelo Pai, por Deus, para o deserto. Só que agora ele tinha algo maior. Ele tinha ingressado dentro da nossa sociedade. E eu vejo, irmão, que o batismo de Jesus como um cumprimento de grande importância, porque marca a entrada do Senhor dentro deste mundo, quando ele se identifica como um ser humano que precisava também de passar pelos trâmites legais, e ele passou pelo batismo. Então eu estou dizendo a você, nós temos palestra para batismo aqui na igreja. Alexandre, cadê Alexandre? Aqui na frente? Sumiu? Alexandre é o responsável com a equipe para fazer palestra para batismo. Mas, bicho, para que fazer palestra? Não é só batizar? Você não pode passar pelas águas sem ter consciência. E há um princípio que é de grande valor, porque quando Jesus aqui proferiu estas palavras, é preciso que você entenda o que ele diz, que ele disse que é preciso que haja arrependimento. Impossível alguém se tornar um cristão se ele não se arrepender interiormente, ele abominar a sua vida errada. Ele abominar, é ele entrar em choque com ele mesmo, dentro do seu íntimo, e dizer, Senhor, eu sou um fracasso, eu sou um miserável, e se morrer assim, não vou evitar o inferno. Ele tem que sentir dor de uma vida agressiva, porque o pecador é um agressor da santidade de Deus. O pecador, ele agride ao Criador com a sua vida errada, mundana, pecado. E pecado não pensar que é matar, roubar. Eu estou falando muito mais do que isso. Isso aí, qualquer pessoa, por mais educada, bem educada, ela faz. Eu estou dizendo, é um arrependimento interior. É ele reconhecer, eu preciso
eu tenho necessidade. Então, se eu quero entrar na vida cristã, se eu quero fazer parte do reino de Deus, se eu quero fazer parte desse universo de Deus, eu preciso passar pelos trâmites legais. Daí existe uma coisa chamada batismo nas águas. E quando nós batizamos, o que nós fazemos? Nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê? Para que nós batizamos? Para o despojamento do corpo do pecado, para destruir todo o passado naquele ato, para que você possa andar e viver em novidade de vida. Ou seja, um crente, um homem, uma mulher de Deus que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ele tem que ter um comportamento ético de cristão para viver dentro deste mundo. Ele não pode mais voltar às portas do botequim, ele não pode voltar mais às suas bagunças que faziam antes. Ele tem que ter vida com Deus. Porque como é que o Espírito Santo vai trabalhar dentro de uma oficina suja? O Espírito Santo não trabalha dentro de uma pessoa imunda por dentro. O Espírito Santo, a própria palavra de Espírito Santo, é o próprio Deus que transforma em Espírito e vem dentro de nós para nos guiar. Como é que ele vai fazer? Jesus diz: eu vou e rogarei ao Pai, ele vai mandar o Espírito Santo que esteja com você para sempre. Como que eu posso viver, irmãos, como cristão, se não for pela direção do Espírito Santo? Então as pessoas às vezes pensam: esse negócio de batismo é só para ser membro da igreja, é só para dar dinheiro. O maior erro que uma pessoa comete é pensar que ele vem para a igreja para dar dinheiro. Pastor não precisa de dinheiro de ninguém, Deus é que sustenta. E as pessoas têm essa mentalidade arcaica, pobre, de achar: eu vou para a igreja para sustentar os outros. Você não vai sustentar, você sustenta uma obra onde pessoas entram toda quebrada, aceita Cristo como Senhor, são transformadas e voltam para a sociedade uma vida diferente. Este é o trabalho da igreja. É isso que a igreja faz. É pregar o Evangelho. As pessoas ouvem, se convertem, e a sociedade agora recebe um homem, uma mulher completamente diferente, um novo empregado, uma nova dona de casa, uma nova esposa, um novo esposo. Por quê? Porque Cristo transforma. Então a igreja contribui para quê? Para que nós possamos continuar fazendo o que fazemos. Isso é muito importante, irmãos. Eu creio que não há maior apelo para o batismo do que esse que eu estou falando nesta manhã. Mas há pessoas que: não, mas se eu for para a igreja, eu não vou poder mais sair com meus colegas. Problema é seu. Se você acha que os colegas são importantes, fique lá. Eu não vou poder mais sair para minhas baladas. Fica na balada, meu velho, até morrer. Graças a Deus vai morrer balado mesmo lá. Você está entendendo? Vida cristã é pega ou larga. Ouça bem, vida cristã é pega ou larga. Não existe: vou chegar na igreja hoje, oh meu Jesus, me perdoa porque eu fiz isso assim, fica lá cheio de pepepé, e pensando que aí o cristão lá, o padre diz assim: está perdoado, não peque mais. No outro dia ele volta para o mesmo lugar. Vida cristã é transformação. Não estou criticando, eu estou dizendo que vida cristã é vida transformada. E quando Jesus foi para o deserto, qual é o significado disso? Para que ele foi para lá? Foi para ser tentado, ou seja, ser provado de que é possível uma pessoa cristã ser tentado, provado e não cair. Porque quando ele tem Cristo como Senhor e Salvador, ele não derrapa, ele não cai. Por quê? Porque o Espírito Santo sustenta ele. Por isso que Jesus foi para o deserto, para ser tentado, provado, para me dizer a mim e a você: meu querido irmão, é possível viver uma vida com Deus e ser bastante diferente deste mundo.
Ele assumiu o seu lugar entre os pecadores. Ele se fez pecador. Ouça bem, ele não era pecador, mas ele se fez pecador para identificar-se com os pecadores e dizer assim: este é o caminho para um pecador. Então entenda isso nesta manhã em nome de Jesus, que ele, ao se fazer pecador, ele estava se identificando com o ser humano, dizendo: este é o princípio ordenado pelo meu Pai. Essa identidade era importante. E ele então foi batizado para cumprir tão somente um ritual para deixar para mim e para você seguir. Isso é muito importante, irmãos, a gente começar a pensar. O seu batismo foi um ato, ele não tinha, como eu estou dizendo, pecado, mas assumiu esta condição. Só que isto foi importante, porque quando ele vai para o deserto, diz o Espírito: Deus agora, meu filho, você entrou, você agora está começando o seu reinado. Reinado não se começa sentado no trono. Você não vai começar já no trono com a coroa na cabeça. Você vai começar passando por todas as agrúrias que nós passamos, pelas lutas que você passa no trabalho, pela luta lá no seu trabalho, onde você estiver, você passa por isto. Você vai passar por isto, para você dizer para a minha igreja: é possível viver uma vida distante das coisas erradas. É possível. E quando você crê e aceita Cristo como Senhor, você muda. Eu lembro quando eu me converti. Eu não me converti, Deus me converteu. E eu ouvi uma pregação de um homem, que eu nunca esqueci. Este homem, uma voz feia, meio afanhosa: meus irmãos, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E eu estava lá, meu continentalzinho aqui no bolso, bem apertadinho para ninguém ver que estava aqui dentro, caixa de fósforo, e eu estava lá de olho numa menina, vigiando se alguém estava dando em cima dela. E ela está sentada lá atrás. E naquele tempo, hoje eu vejo camarada vem para a igreja, senta com a namorada e ainda bota a mão no ombro. Espero que não tenha ninguém fazendo isso aqui essa manhã. Eu fui criado numa igreja que sentava homem de um lado e mulher de outro, rapaz. E eu sentei no meio de uma velharia, desculpe a frase, só tinha eu de jovem. Mas aquele homem falou com tanta certeza na palavra, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria em troca. Eu digo, esse negócio é perigoso. Eu me converti. Eu saí dali completamente queimado. Cheguei na rua, peguei aquele maço de cigarro, apertei com tanta... Nunca mais botei cigarro na boca. E tem gente que, não consigo largar meu cigarrinho. Meu filho, convertido larga. Convertido larga a bebida. Convertido larga uma vida de roaça. Joguei fora, para nunca mais. E Deus foi transformando o meu coração, foi trabalhando a minha vida, e eu não tenho o mínimo arrependimento do que eu fiz. Se fosse preciso, eu faria outra vez. Porque, irmãos, a coisa pior que tem uma pessoa vir neste mundo, passar por aqui, morrer e ir para o inferno. Não pensa você que esse negócio de inferno é bobagem? Você está vendo Satanás dizendo para Jesus: se tu é filho de Deus, salta daqui de cima. É claro, se você sair de cima de um penáculo, você vai morrer. E tudo que ele queria é que Jesus se quebrasse. Imaginou se Jesus obedecesse a ele? Jesus estava na mão dele, mas ele não fez. E no final Jesus deu uma palavra forte: arreda-te,
Só mesmo quem tem Jesus pode dizer esta palavra. Quando ele saiu, portanto, das águas, a voz do céu gritou: este é meu filho, este é meu filho amado, este é o meu presente para você, este é meu filho, o presente que eu dou para a igreja. E a gente tem esse presente, graças a Deus, e é preciso valorizar esse presente que Ele nos deu. Quando o cristão, irmãos, é batizado, eu volto a insistir, se foi um ato de arrependimento, que foi a palavra de Jesus, após sair daquela vitoriosa, ele saiu vitorioso do deserto. Ele não morreu no deserto, ele não fracassou no deserto, ele saiu por quê? Porque ele tinha a voz do Pai: este é meu filho, e ele passou pelos trâmites legais. E quando você passa pelas águas, você sai um homem vitorioso. Este crente recebe autoridade para viver uma vida plena em Deus. Espírito Santo, será que todos ouviram? Quando um crente sai das águas, ele sai com a autoridade do Espírito para dizer: não, chega, basta. Por quê? Porque ele é mergulhado não só nas águas, ele é mergulhado no Espírito de Deus. E agora ele passa a ser uma nova criatura em Cristo. Ele agora foi escrito o seu nome no livro da vida. Lá está escrito: Luiz Carlos, está escrito lá o seu nome. Jonas, está escrito. Quando pega lá a ficha sua corrente, não, esse aqui é sério. Mas se pegar uma ficha lá, cara, tu pisou na bola para chuchu, hein? Cara, tu tá com a ficha aqui mais suja do que do escadinha antigo. A Bíblia diz que quando você peca, depois de conhecer o Evangelho, você vai responder diante de Deus pelos atos praticados. Ô bispo, mas como é que vai ser o julgamento? Eu não sei, nem quero saber. Porque Deus é quem vai julgar. E eu não sei. E lembre-se que Deus é um Deus de justiça. Ele é justo. Por isso a nossa recomendação é que a gente tenha uma vida transparente com Ele. Suporte as aflições. Passe por cima de determinadas coisas para você vencer. Se o tanque tivesse cheio d'água hoje aqui, eu ia chamar. Tem pessoas aí que vai querer batizar. Porque se você morrer sem passar por isso, você vai ter... As consequências são graves. Esta voz que foi forte, foi batizado. Isto, irmãos, é uma identificação. Ele foi identificado agora. Esse é Jesus. E foi daí que houve a tentação. Então, se você quer saber por que Jesus foi tentado, é exatamente por isso. Por quê? Porque houve a identificação de que ele era o Filho de Deus, e o diabo queria destruir o Filho de Deus, tal como queriam destruir a criança. Está lembrado? Mate os meninos, mate os meninos. Tanto eles não sabiam, porque mata todas as crianças, vamos acertar, um deles deve ser a criança, porque não sabiam. Mas quando identificado, este é meu filho amado, o diabo esfregou a mão na outra: é agora que eu vou pegar. Mas não conseguiu, porque ele saiu cheio do Espírito Santo. Oh, louvado seja Deus! Ele saiu de lá das águas pleno para enfrentar qualquer tempestade e ele vencer, tal como você pode vencer. Propósito divino pelo qual Cristo foi tentado, e sendo o quê? Aprovado. Jesus jejuou
40 dias, 40 noites. Você quer ver uma outra semelhança? Moisés, quando foi receber as tábuas da lei, ele passou 40 dias sem comer, para ouvir a voz dele. E quando Jesus foi para o deserto, ele jejuou 40 dias. Por quê? Porque sabia que ele iria enfrentar as aflições. Não vou me alongar, mas eu deixo esse apelo esta manhã. Não recuse o que Deus está te dando. Que haja arrependimento, desejo. Ah, pastor, eu não quero os pormenores. Lembre-se que Jesus passou pelas águas para dizer a mim e a você: se não houver este ato, você não entra no meu reino. O meu reino, que não é comida nem bebida, mas é alegria, gozo no Espírito, não entra no meu reino sem passar por estes princípios. Vamos nos preparar para a Santa Ceia.